Olá, aqui é Liz Kimura e esta é a Semana dos Mapas Mentais. Eu sou profissionalizada, né? Eu me profissionalizei nessa técnica dos mapas mentais há 20 anos atrás, no ano de 2000. E essa semana eu tô fazendo uma espécie de uma maratona, né? A Semana dos Mapas Mentais com 2 lives por dia, uma às 14 horas e outra agora, né, às 20 horas. E o meu convidado de hoje se chama Maurício Freitas. Ele é um querido aluno e, como fala, ele tem dificuldade de aprendizagem e com isso ele desenvolveu a sua própria técnica de estudo. Então, quero dar aqui as boas-vindas. Olá, Edson, quanto tempo? Irineu, seja bem-vindo. É tão bacana ver o pessoal aqui entrando. Gratidão, Jailton. É assim que se pronuncia? Adri Stefani também. Janiele Martins. Ai, minha queridíssima Marta Ribeiro foi a primeira que entrou. Uau! Aqui para dividir a tela comigo. Oi, Ricardo, a Valéria Tanuri também entrou. Gratidão, meus queridos. Olá, Maurício! Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Ai, eu não acredito que eu esqueci de preparar o texto. Semana dos Mapas Mentais com Maurício. Deixa eu colocar aqui, professor Maurício. Então, enquanto eu estou digitando o tema da nossa live, professor Maurício, compartilha com a minha audiência, né? Um pouquinho sobre a sua pessoa, a gente vai conversar aí sobre esse método OAR. Aí, enquanto isso, eu estou aqui digitando o nosso tema para ficar fixado esse post para quem for entrando posteriormente. Então, a Ah, todos da minha audiência, por favor, professor Maurício, criador do método OAR. olá, boa noite a todos. Meu nome é Maurício, né? Eu sou um nerd que começou a ter muita dificuldade de aprender e achou que não tinha como. E descobriu técnicas de estudo e hoje compartilha elas através de uma página, de uma metodologia qual eu criei, algo baseado em neurociência e justamente na forma como o seu cérebro funciona e voltado totalmente para a aprendizagem. É... Boa noite a todos vocês, é sempre um prazer estar falando. Ela fala professor, mas na verdade professora é ela, né? É uma das maiores especialistas em mapas mentais que tem no Brasil. Nós nos conhecemos através justamente do amor pelos mapas mentais, né? Nós dois sabemos que é uma técnica fantástica. Os mapas mentais, eles mudaram a minha vida, a base da minha técnica, e hoje toda a minha base de aprendizagem vem dos mapas mentais. E aí, se você fala de mapas mentais, você conhece Liz Kimura, né? Então, é isso. Esse é o Maurício e eu espero poder acrescentar a todos vocês. Hum, Gratidão, Maurício. Eu quero aproveitar e agradecer também a queridíssima Valéria Tanuri, uma querida mentora. Nossa, já gravamos vários vídeos, várias lives juntas. Ela sempre me ensina novas ferramentas. Então, lá no canal do YouTube, tem vários vídeos comigo e com a Valéria Tanuri, com a querida mentora. E olha só, minha mentora financeira também, do Instituto Sempre Valiosas, a querida Lisa Dossi. Nós também temos uma aula gravada lá no YouTube, em que ela mostra 6 passos para você se tornar uma investidora de elite. Então, a aula foi construída toda em mapa mental. É só dar um pulinho no canal do YouTube, que inclusive, quando terminar esse bate-papo com o meu querido Maurício Freitas, essa live também vai lá para o YouTube. Gratidão a todos aqui que estão entrando. Olha, a Valéria também está aqui, queridos alunos também entraram. Beijos, beijos. Aqui no Instagram, embaixo, tem um tipo ponto de interrogação, né, dentro de um retângulo. E se você quiser fazer alguma pergunta, fica mais fácil eu localizar a sua pergunta se você postar aí dentro. Então, ele aparece uma caixinha aqui na parte inferior da tela, em que todo mundo consegue enxergar a pergunta e eu não tenho que ficar procurando aqui no meio dos comentários. Então,
E uma coisa que eu esqueci de fazer na live de hoje à tarde com o Gustavo Chicarino, uma foto para a gente colocar como capa depois. Porque senão, quando a gente tenta pegar uma foto do vídeo, aí tá assim, cada um sai com uma caras e bocas, né? Então, antes que eu Eu esqueça de já não fazer sou isso, lá muito fotogênico, ainda mais assim. vamos lá, Maurício, me dá um sorriso. X. E a Mimi tá aqui comigo, então repare, ela quase que sobe para aparecer no vídeo junto. Então, agora eu vou habilitar ativar os comentários novamente. Gratidão mais uma vez, Maurício, por aceitar meu convite. E uma das minhas primeiras perguntas é: como que você me descobriu? Onde que você me encontrou? Na verdade, eu descobri você através do YouTube, né? Pesquisando justamente sobre essa questão do mapa mental, procurando algo mais raiz em relação à técnica, tendo em vista que você ouve muito falar da técnica, né? Só que ela é meio Hum, maltratada por aí, justamente, às vezes por falta de conhecimento, pelas pessoas não terem prática, por não entenderem o funcionamento da técnica. E foi aí que eu conheci a professora. Eu comecei a pesquisar e na época eu tinha uma dúvida muito específica que ninguém me respondia, né? Que era exatamente em que partes, qual era o quantitativo correto para quebrar o mapa mental. E eu já hum. tinha procurado em livros, eu já tinha pesquisado e ninguém me respondia. E aí eu mandei um direct para a professora na época e falei com ela, falei, olha, eu tô com essa dúvida, ninguém me responde, eu quero saber, tem como você me ajudar? E aí ela veio de bom coração, de bom grato, foi lá e falou assim, olha, aí conversou comigo, me explicou, tirou a minha dúvida, por sinal, essa é uma dúvida importante. Gente, se você não sabe qual é o tamanho ideal do mapa mental, esse é o único lugar onde você vai aprender isso, porque ninguém ensina. Então, se o mapa mental tá grande, se ele tá pequeno, se tá na hora de quebrar. E aí foi assim que nós nos conhecemos, né? Justamente em relação com essa dúvida específica. Aí eu fui no canal do YouTube, depois eu comecei a consumir o conteúdo, depois virei aluno dos treinamentos e estamos aí. Não, o mais engraçado é que vem as perguntas e, na medida do possível, eu, né, vou respondendo. E aí, é claro, antes da gente entrar aqui ao ar, eu conversei com eu ia falar Marcelo, Marcelo é o nome do meu marido. Eu vou conversar com o Maurício, e aí ele comentou que disse que eu estava cozinhando almoço para Sim, minha estava fazendo filha. almoço. Eu perguntei, né? Aquele tipo de pessoa assim, totalmente agoniada para ter sua resposta, né? Falei assim, eu vou perguntar ou não, eu já tenho, então vou lá e vou perguntar, né? Aí eu perguntei, cheguei lá, cheio de dedos, eu falei, não vai nem me responder, só vai aparecer assim, ó, visto? Aí eu já tava até desanimado. Sabe aquela pergunta que você vai fazer assim? Era eu, indo fazer minha pergunta. E aí ela falou: olha, eu estou almoçando aqui, mas eu te respondo sim. Aliás, estou fazendo almoço aqui, mas eu te respondo. E aí começou a me explicar, explicou a questão de você aproximar do mapa mental, de você criar mais ramificações, de como se quebrava o mapa mental para se tornar outros mapas. Explicou uma parte principalmente da compreensão para você passar para o mapa. Porque, e aí já fica uma observação, né? Para todo mundo que gosta de mapas mentais, uma pessoa que realmente entende da técnica, ela vai entender o quê? Olha, é necessário primeiro uma compreensão clara aqui dentro para depois passar para o mapa. E essa foi uma das coisas que foi comentada na conversa, que você vê poucos lugares falando. Eu falei, essa pessoa entende muito. E ela foi sempre tirando as dúvidas de bom grado ali, com carinho e tal. Ai, gentileza. Muita gentileza, Maurício. Eu, assim, tenho paixão por todos os meus alunos, então sempre que eu posso, né? No curso passado, por exemplo, a Margot Cardoso, que inclusive vai fazer uma live comigo na quinta-feira, às 14 horas, ela assim, ai meu Deus, que ela estava procurando, acho que era alguma função do software, mas ela não queria me perguntar, porque eu falei, não, mas a Liz deve ser muito ocupada. Eu falei, não, Margot, pelo amor de Deus, vocês têm que me perguntar, é para isso que eu tô aqui. Né? Porque eu já tive alunos que falavam assim, eu vou jogar esse computador pela janela. Porque no começo, né, tudo é muito novidade. Né? E eu já uso softwares, vários softwares, eu já conheço a técnica há tanto tempo que muitas das vezes eu já de cabeça sei onde que está aquela função, aquele botão que a pessoa precisa, né, que está E esse também é precisando. um diferencial, né? Minha área é tecnologia. E assim, o que é perceptível? Quando a pessoa entende o princípio,
que é o seu caso, né? Você compreende bem a técnica, aplica a técnica para qualquer... Gente, eu já vi a Liz fazer mapa de qualquer coisa que você pensar, entendeu? Então, assim, quando você aplica bem a técnica, você acaba vendo que o programa nada mais é do que uma ferramenta a mais. Então, assim, quando você entende bem o princípio, não importa. Eu vejo muitas perguntas que a Liz responde a respeito. Qual o melhor programa? Qual que é mais legal? Qual que é... Na verdade, quando a pessoa conhece bem, que é o caso dela, ela consegue usar qualquer programa, consegue ensinar qualquer programa. Por quê? Porque o princípio é o mesmo, né? Você conhece a técnica, então você aplica. Isso mesmo. É por isso que é muito importante entender essa técnica dos mapas mentais na sua essência. Né? Eu gostei dessa expressão, né, de raiz. Faz muito sentido, gostei disso. Porque realmente, a hora que você entende realmente o que, que é o mapa mental, o que, que é essa técnica, aí o resto você se adapta, seja com papel e escrita colorida, com softwares, com aplicativos, né? Vai sendo de acordo com, ó, temos uma pergunta aqui, então vai depender, né, dessa sua realidade. Então, Janiele Martins, 90. Tenho muita dificuldade em organizar aquilo que aprendi em aula, por exemplo. Qual a dica-chave? Então, para mim, é fazer perguntas. Eu sempre fico perguntando, né, o que que é isso, o que que isso significa, né, no que isso é igual, no que isso é diferente, para poder definir essas hierarquias. Então, o passo inicial é você começar com o tema, né? Então, o tema é o que você vai escrever no centro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um mapa mental, né? Então, repare que ó, o tema é a parte central e a partir dele é que vai ramificando. Eu, por exemplo, descobri no último ano da faculdade, quando eu estava cursando Direito, e eu lembro do professor falando, o tema da aula de hoje é ação civil pública. Eu, yes! Agora eu já sei o que eu tenho que escrever no centro, né? E o desafio começa a ficar, quando que você abre, né, um tronco principal, né, com uma categoria de informação para então colocar os detalhes, porque eu lembro que naquela aula era assim, um tópico principal, um monte de detalhes, e o resto da página ficou em branco. E eu, acabou a aula? O professor mudou de tópico principal? Quando que ele mudou que eu não tinha percebido? Então, no início é desafiador. E por que que ele é tão desafiador? Porque a gente não conhece sobre o assunto. Quanto mais você se familiarizar com o assunto, você consegue enxergar a diferença, o que que está contido dentro do quê, né? O que que é do mesmo nível hierárquico, o que que é diferente, né? O que é principal do que é detalhe. Então, você tem que ir se familiarizando com o conteúdo. Tanto é que E já aquela expressão como é que é para um bom entendedor, meia palavra basta, porque o mapa mental a gente só coloca palavras-chave, então a gente anota poucas palavras, o inverso também é verdadeiro. Se você conhece pouco sobre o assunto, você vai precisar o quê? De muitas palavras-chave. E aí, pegando Então, o gancho da professora, geralmente o que, que acontece com os alunos? A pessoa tenta fazer o mapa mental sem ela ter adquirido essa compreensão básica. E aí você gera aquele mapa mental macarrônico, né? Que não tem categoria de nada, a pessoa sai criando um negócio sem fim, entendeu? E depois fala que a técnica é ruim. Quem geralmente tem prática, que é o caso que a professora está falando, o que, que acontece? Você consegue dividir com as perguntas corretas, você consegue criar as ramificações corretas. O mapa mental nada mais é do que uma resposta à sua pergunta. Entende? As perguntas que você tem sobre aquele conteúdo. Nem tanto que com a prática você vai vendo o quê? O mapa mental conversa com você. Então a dica básica é justo o que ela falou. Faça a pergunta, compreenda bem essa resposta primeiro e depois você vai para o mapa e ele fica bonitão. legal. Olha aqui, o Ricardo veio pontuar, né, especificamente essa pergunta. Lisa, agora fiquei curioso. Até por não lembrar quantos níveis deve ter mesmo. Ah, Então, Ricardo, o Tony Buzan, ele fala que o mapa mental feito à mão, o ideal é que você trabalhe com 7 troncos, 7 ramificações a partir do tema central, sendo que pode ser 2 a menos ou 2 a mais. Então, diria assim, que no mínimo 5 ramificações e no máximo, como fala, 9 ramificações. Se você tiver 10 ramificações, o ideal é você abrir 2 mapas com 5 ramificações cada uma delas. Coisa que dentro do software você não percebe a necessidade dessa limitação.
É até por isso que no curso, quando ele faz, né, Liz, você sempre ensina também o mapa mental manual. Porque o que que acontece? O software, como tem espaço infinito, o que que o pessoal faz? Sai escrevendo. E vai, e vai, e vai, e vai. Então, assim, essa era uma dificuldade que eu tive, que foi o que originou justamente a pergunta de como nós nos conhecemos. Como eu fui educado em programa de computador e não educado no papel, e aí mais devido às minhas dificuldades e às minhas limitações, quando eu comecei a estruturar o mapa, ele não tinha limite. Então acabava que eu tinha. Tem uma aula do curso que a Liz aborda o caso da Boeing, né? Que é um mapa gigante lá, que tomou a parede inteira. Os meus mapas mentais eram daquele jeito. Você tinha um mapa mental gigantesco, e aí acabava que quando você ia estudar, ele ficava o quê? Pouco prático. Primeiro que você não conseguia ter a ideia visual dele completa. A Liz também, na época, tinha me ensinado sobre a questão da organização espacial do mapa. Que era o quê? É importante você saber que essa informação está desse lado. E no mapa mental é muito mais fácil saber por quê? Porque tem cor, tem figura. Quantos de vocês às vezes não lembram, às vezes, da imagem no caderno, né? Ah, eu sei que eu escrevi isso no cantinho. Então, é justamente porque o mapa mental já traz isso de forma prática. Verdade, verdade. O Ricardo continua perguntando sobre os níveis, né? Tipo, qual que é a quantidade de níveis que a gente pode colocar no mapa mental? Na realidade, Ricardo, isso é, eu acho que a maior limitação é física, se você tiver com papel, porque chega uma hora que o papel, o limite do papel acaba. Então, eu já vi assim, mapa sendo grudado, sabe, com durex aqui, coloca mais uma página e gruda, e aí coloca aqui mais uma página e gruda para ir aumentando o espaço, e o software você vai abrindo níveis e níveis e níveis e fica infinito. Então, depende muito do enfoque, com que grau de profundidade você quer olhar aquela informação, ver aquele conteúdo. Porque quanto mais detalhes, mais profundo é a informação. E quanto menos detalhes, mais superficial. Então, depende desse objetivo. Então, tanto limite físico, né, ou no software, na realidade, vai ter situações que o ideal é você abrir um novo mapa mental daquela ramificação, que em vez de ser um detalhe, vira o tema central e de lá ele ramifica, ok? E eu estou vendo que tem gente fazendo perguntas e essas perguntas acabam se perdendo no rolar dos comentários. Se vocês puderem fazer a pergunta aqui dentro do ponto de interrogação que tem aqui embaixo, inclusive, né, tem um aviãozinho, que eu acho que parece mais com uma asa delta, né, ou um aviãozinho de papel. Então, se vocês puderem divulgar para mais pessoas poderem participar dessa live, e eu sei que esse é um horário concorrido, né? No Crio, mira quem está conosco, Rosario, de México. Muy bienvenida, Rosario. Me encantaría hacer una live com a maestra Rosário também. Gente, se vocês têm crianças, vocês precisam conhecer esse perfil Mente Infinita, underline, Mind Maps, que é da Rosário, né? Que por a gente chamaria de Rosária, que ela também é certificada pelo Tony Buzan, como eu, e ela, assim, tem 3 filhos, e esses filhos ela educou eles com mapas mentais, e hoje ela se dedica ajudando outras crianças aí lá no México, mas com a internet, né, dá para, se você quer aprender espanhol, ó, também é com a Rosário. Ai, muito bem-vinda! Nossa, que bacana. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Apertei alguma coisa aqui. Ó, agora está aparecendo mais perguntas. Então, mapa mental serve para quem quer estudar para o ITA IME. IME, eu não sei o que é o IME. O O IME, IME é o sim. Instituto, são vestibulares de alto nível, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e o outro também é uma prova de alto nível. Você quer Entendi. responder essa, Liz, ou eu respondo? Opa, Você que sabe. sim. Opa. Com certeza. Deixa eu ver. Que Larinha. Que Larinha que? Então, Larinha, com certeza, porque o mapa mental é uma técnica que você pode utilizar, assim, é um formato para você organizar conteúdo. Então, esse conteúdo, quando eu originalmente aprendi a técnica, foi para estudar direito, mas você pode utilizar ele para estudar idiomas e
tudo quanto é tipo de provas, exames, certificações, né, avaliações. Eu, quando eu me candidatei à Bolsa de Estudos no Japão, eu também usei essa técnica para aprender o idioma japonês e também, durante a prova de proficiência, eles dão um tema para você redigir uma redação. E na hora eu fiz como fala, uma tempestade de ideias, né, um brainstorm em mapa mental para então estruturar essas ideias para redigir um texto, né, linear. Então, dá assim, oba, só porque eu falei, agora está começando a aparecer várias perguntas. Ele Mas, serve para aprender qualquer coisa. O grande problema é o que eu e a Liz estávamos comentando. A grande dificuldade, até teve um rapaz que citou, né? O Ricardo falou assim: ah, se você passa mais tempo alimentando do que necessariamente usando, você, de certa forma, está perdendo tempo. Qual o grande problema? Quando você está aprendendo uma informação de primeira, você não sabe onde categorizar ela. Logo, o mapa mental ele exige que você pense. É diferente de uma escrita linear. A pessoa pode baixar ali um negócio, o professor vai falando e você vai escrevendo. Não necessariamente você processa a informação. O mapa mental, nas primeiras aulas, até a Alice corrige muito essa questão de categorização da informação, né? Nós vemos isso em relação aos alunos que mandam o mapa mental. Que é o quê? A pessoa ela não sabe categorizar a informação, ele não sabe dizer qual informação é mais importante ou menos importante. Outra coisa, o mapa mental ele educa você numa forma como um todo, entendeu? É um todo. Então ele te dá uma visão do todo. Para você ter essa visão do todo é necessário que você compreenda. Então assim, a maioria das pessoas que não consegue usar, geralmente esse é o tipo de dificuldade. Olha a Dani, aluna minha, que prazer em vê-la aqui. que legal! Nossa, Doutora Dani, aliás, ela é médica. Então, Larinha, serve tanto para o ITA, mas e para qualquer outro tipo de preparo, né, estudo que você precisa ter para provas, exames, certificações. Quando eu estudei direito, apesar de querer largar a faculdade no último ano, ah, através dessa técnica, consegui passar da primeira fase da OAB sem ter estudado absolutamente nada. Apenas com esse raciocínio lógico do macro para o micro, que eu consegui, como fala, passar dessa primeira fase. E na segunda fase, se tivesse sido oral, eu acho que eu teria passado também. Mas como virou escrita, tinha lá uma peça jurídica que eu tinha que redigir que eu não estagiava em direito, eu não falava juridiquês e acabei não passando. Mas com certeza vai te ajudar. Né? Acredito que para IME e ITA seja mais fácil por ser muita física. Olha, eu acho que qual que é o grande desafio desse processo de aprendizagem? É a gente conseguir absorver coisas novas, compreender informações novas. Então, seja ela na área que for, né, física, química, matemática, né, letras, na área de humanas, então todas as áreas, porque o que acontece? O que vai diferenciar é a palavra-chave, né? Então, conforme a matéria, né, quando a gente fala, por exemplo, história, né, o que vai ser palavra-chave? Nome, lugar, ano, né? Então, essas que seriam as palavras-chave. Né? E aí, conforme for, por exemplo, física, vai depender de fórmula, de cálculos, de gráficos. Então, a palavra-chave muda de acordo com o tema, né, que você está estudando, que você está se propondo. Mas sabe que eu convidei o professor Maurício para explicar do método OAR. E a gente já está 26 minutos, não, quase 25 minutos conversando, e a gente ainda não conseguiu chegar nesse daí. Então, eu já volto para as perguntas. Maurício, conta para gente o que significa OAR? Que método. E sabe uma coisa assim incrível que me impactou? Logo que eu conheci né, a gente se aproximou, o Maurício disse que ele é autista. Eu falei, Sou. gente, se ele não tivesse dito, eu nunca teria percebido. Né? Durante esses primeiros minutos, alguém percebeu que o Maurício é autista? Então, pelo que eu entendi, existem diferentes graus de autismo. Eu queria até que você comentasse quando você foi diagnosticado quando criança, o que o médico falou para sua mãe? O médico falou para minha mãe, né? Ele foi bem educadinho, ele falou assim: mãezinha, eu lamento, mas o seu filho ele é inapto à aprendizagem.
seu filho ele nunca vai poder trabalhar, ele nunca vai conseguir estudar, ele nunca vai conseguir aprender, né? Foi isso que o médico falou para minha mãe. Graças a Deus, a minha mãe falou assim, não, meu filho vai. E a minha mãe, por insistência, aí, foi uma guerreira, batalhou e acabou que conseguiu me fazer... Conseguiu estudar, eu acho que a gente até brinca aqui em casa, né? Eu acho que eu só estudei de tanto minha mãe dizer que eu consegui aprender. Então, por isso eu consegui aprender. E realmente, eu sou deficiente, eu tenho essa limitação, na verdade eu tenho duas. Eu tenho a limitação neurológica, né? Como qualquer pessoa, eu tenho as limitações de aprendizagem, tenho uma dificuldade com a descalculia, embora eu seja formado em exatas. E aí entra a pergunta da menina, né? Dá para utilizar com física? Sim, dá para utilizar com qualquer coisa. Quando você entende bem a informação, o seu cérebro ele pensa em imagens, ele pensa em figura. Se eu falar agora para vocês carro, vai vir um desenho de um carro para vocês. Não vai vir de forma nenhuma a palavra carro, vai vir um desenho. Então você pensa em figura. Quando eu falo não pensa no elefante rosa, o que vocês pensam? No elefante rosa. O mapa mental ele se comunica com essa área do seu cérebro. Porque quando você olha o mapa, nada mais é do que uma figura. Eu descobri que o meu problema não era de aprendizagem, eu descobri que o meu problema era a forma. Não era, eu não tinha deficiência com aprender. Eu tinha deficiência com a forma de comunicação e de aprendizagem da escola tradicional. Entende? A forma como eles ensinavam. E sim, eu fui diagnosticado, sim, eu tenho umas limitações, inclusive a limitação até mesmo com a escrita. Mas assim, quando você realmente quer e você corre atrás, dá-se um jeito. Sempre tem alguma forma. Então, eu achei nas metodologias alternativas de aprendizagem, e nisso eu tenho o mapa mental como carro-chefe, uma forma de eu absorver qualquer conteúdo. Então, assim, hoje a pessoa pode inicialmente não ver minha limitação, né? Mas pisca uma luz perto de mim que você vai ver. Faz um barulho perto de mim que você vai ver, eu estou perdido. Então, o que acontece? Partindo desse pressuposto, minha mãe falava uma frase quando eu era pequeno que eu nunca esqueci, né? Minha mãe sempre falou, meu filho, quem tem vontade tem a metade. Então, assim, quer aprender? Tem uma forma de aprender. E como que eu conhecia a técnica inicialmente, a gente conhecia a professora, com especialidade e tal, minha mãe trabalhava em um hotel e as pessoas jogavam, os hóspedes jogavam muitos livros fora, né? E minha mãe trazia esses livros para casa para me ler, né? E numa dessas interações eu encontrei um livro ensinando sobre aprendizagem acelerada. Ele explicando como que a mente funcionava. Isso mudou minha vida. Eu descobri que, na verdade, é igual, né? Eu acho um termo totalmente grosseiro e absurdo. Mas quantas vezes eu ouvi? Eu não era burro. Eu simplesmente não conseguia me comunicar da mesma forma que as pessoas. E nós temos muita dificuldade, né? Principalmente com comunicação. O fato da pessoa não falar a mesma língua que eu não a define como limitada. Simplesmente ela fala diferente. E aí ali eu vi o mapa mental. E eu vi que uma figura poderia guardar informação. E aí só foi evoluindo. Hoje eu uso outras técnicas, Palácio da Memória e outros. Mas meu carro-chefe sempre foi o mapa mental. Tudo é categoria. Tudo. Se você entrar no mercado, tem as categorias. Se você for comprar um carro, tem categoria. Se você for a um médico, tem as categorias. Então, tudo é categoria. O mapa mental usa essa base. E aí, aquela informação começou a se comunicar comigo. A questão do método veio depois, né? Eu sempre tive muita dificuldade de aprendizagem, principalmente em relação à escola, por essas limitações e também a maioria das pessoas não entendem bem, né, como ensina uma criança especial, que era o meu caso. E aí eu comecei a procurar curso, comecei a me especializar, comecei a correr atrás e aí eu desenvolvi uma metodologia de aprendizagem, né, que é justamente o OAR, onde eu tenho 3 grandes pilares. O O de organização. Então, quando você vai estudar, vou estudar para um concurso público, vou estudar para o ITA, vou estudar para o que eu vou aprender com a certificação. O primeiro pilar é a organização. E ali eu tenho algumas técnicas para você organizar aquele conteúdo. Imagine como um caminhão chegando no mercado. Antes de você colocar as coisas no local certo, no mercado, primeiro você tem que organizar. Aí esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a aprendizagem. Aí eu uso o mapa mental massivamente, que é meu carro-chefe, é minha técnica que eu uso até hoje, que eu sou apaixonado. E
por último, eu tenho o R, que é o R de revisão. Mesmo porque ali sempre fala, né? Não adianta você fazer o mapa se você não revisa. Então, assim, a técnica foi desenvolvida disso e a ideia era ajudar pessoas com dificuldade. Por isso que hoje eu compartilho a técnica, por isso que eu levo essa bandeira. Porque eu acredito que todo mundo pode aprender, só tem que saber se comunicar da forma certa. E é daí que veio. Então, repete para mim. O de organização. O de organização, A de aprendizagem e R de revisão. Esses são os 3 pilares da minha metodologia. Entende? Inclusive, eu tenho um mapa mental organizando a minha metodologia. A ideia era pegar a pessoa como um todo. Imagina o seguinte, quando você vai estudar qualquer coisa, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que organizar, você tem que dividir. Depois você tem que pegar aquelas pequenas partes e aprender elas. Depois você revisa, com o tempo vai para a ponta da língua, entende? E o mapa mental é um grande companheiro nessa hora. Por quê? Porque o mapa mental, diferente de qualquer outra técnica, ela te obriga a entender. O mapa mental, ele te obriga que você compreenda, que você categorize as informações. Como a Alice falou, o mapa mental começa de que parte? De uma pergunta. Então, a menos que você saiba responder as perguntas, seu mapa mental não vai ficar bom. Sim, por isso que, por exemplo, uma vez eu recebi um convite para dar uma entrevista no UOL Educação. E lá eles queriam saber como, e era para o pessoal de vestibular, né? Como que o mapa mental é construído desde o início. Então, conforme eu fui construindo esse mapa, eles foram fotografando, né? Para você, tipo, ver etapa por etapa como é que ele é construído. E a linha, por exemplo, de perguntas que eu adotei foi aquele 5Ws2Hs. Então, ele fala what, why, who, when, where, how e how much. Então, eu ficava fazendo 7 perguntas, né? E dessas perguntas eu fui grifando no texto cada uma dessas informações para então organizar no mapa mental. E realmente essa questão da categorização é fundamental, porque a gente usa no mapa mental desde a expressão de tópico principal, né, a partir do tema central, né, o primeiro nível de ramificação nós chamamos aí de tópicos principais ou categorias de informações, para então detalhar. Então, se você não define claramente qual que é a categoria de informação, com que olhar, né, com que enfoque você quer enxergar aquelas informações, você pode, digamos, caminhar para o sentido, assim, errado, um sentido... Errado, porque errado às vezes é uma palavra forte, né? Mas digamos que você caminha por um caminho, você vai se afastando da ideia principal, né? Isso mesmo. Né? Então, deixa eu ver. Nossa, tá entrando tantas perguntas. Essa questão dos números aí é até uma observação, né? Alice, Uhum. se você for lá no Instagram, você vai ver, por exemplo, mapa mental de arrumar mochila, mapa Uhum. mental de receita ou mapa mental de algum tema específico de organização. É justamente obedecendo esse princípio que a gente está falando. Não é diferente com matemática, com física, com a matéria que for. A dificuldade que nós temos natural em relação a números é porque número não tem uma representação gráfica clara. Entendeu? Então, número é uma coisa abstrata. Não é à toa que quando você vai memorizar números, geralmente a gente tem que transformar ele numa figura ou em outra coisa. Mas isso dá para você usar no mapa mental. Se você tem um 2 lá, coloca um gancinho lá, um patinho. É verdade. Existe, inclusive, técnicas de memorização. Né? O Tony Buzan teve como grande braço direito, durante mais de 2 décadas, a Wanda North. E a Wanda, quando ela leu esse livro, ou melhor, a versão original, né, que se chama Use Your Head, que é o inglês britânico, e essa aqui já é uma tradução para o inglês norte-americano, Use Both Sides of Your Brain, que foi publicado em 1974. Então, vê, essa técnica já existe há muitos anos, né? Então, ela era vice-presidente do Colin Rose, e o Colin Rose foi quem desenvolveu as técnicas de aprendizagem acelerada, tanto a leitura dinâmica como as técnicas de memorização. Por isso que a editora Sextante no Brasil traduziu livros nessa linha. Eles são 3 livrinhos, né? Assim, pequenininhos, bem fininhos,
que um chama Mapas Mentais, de capa amarela, que eu mandei, acho que para um aluno e não repus a minha biblioteca, então não tinha ele para mostrar. E, assim, na sequência tem leitura dinâmica e memória brilhante. Então, no curso de certificação em Mind Mapping, a gente tem aulas sobre leitura dinâmica e memorização também, porque são as técnicas de aprendizagem acelerada que, com o mapa mental, realmente te dá como se diz, um Um up potencial a mais, né? de aprendizagem. A Larinha fez uma pergunta sobre software. Existe algum software para criar mapas mentais? Existe. Existe. Hoje, acho que centenas de softwares. Né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, eu já tinha testado todos os softwares que haviam no mercado e tinha uma opinião formada de cada um deles. Hoje, a hora que você digita lá, Mind Map Software, software para mapas mentais, assim, aparece páginas e páginas. Então, eu tenho alunos que aparecem no curso e falam, professora, a senhora conhece o software tal? Eu falo, olha, eu já desisti de ficar, como fala, estudando todos os softwares, porque eu falo, tem para todos os gostos, todos os bolsos, todas as, como fala, sistemas operacionais. Então, o que eu normalmente indico para quem está começando é o FreeMind. Como o próprio nome diz, né, o software ele é free, ele é gratuito, ele nasceu com essa proposta de ser gratuito e ele continua. Né? A maioria dos softwares tem tipo, a fase gratuita e depois você tem que pagar. Né? Ou você paga pela licença do software ou pelo período de utilização, então, ou pelas funcionalidades, porque para ser identificado, né, e chamado de mapa mental, ele precisa ter cores e imagens. Isso é fundamental. Então, muitos softwares têm, por exemplo, ícones básicos para você fazer pequenas ilustrações, mas se você quiser inserir uma imagem, uma fotografia, aí tem que ser na versão paga. Né? E o que eu não me conformo é que as pessoas ficam chateadas com isso. Eu não entendo essa, como se diz, essa predisposição, essa referência, esse paradigma que você tem que ganhar tudo de graça, né? O outro que trabalhou para desenvolver, para criar, para e as pessoas querem ganhar tudo de graça. Eu falei assim, eu não entendo essa postura, né? E Eu essa pergunto, né? questão com o software é até interessante, que era o que a gente estava falando no começo. Se você entende bem o princípio, por exemplo, lá a Liz tem uma aula inicial falando sobre leis dos mapas mentais, né? Se você entende esse princípio básico, não importa o programa. Não importa se é um programa de computador, seja web, Mac, OS que for, ou não importa se é isso aqui, ó. Você faz. Porque o princípio, ele é o mesmo, e é o princípio que norteia a técnica. É por isso que é importante você aprender a técnica certa desde o início, para não acontecer o que aconteceu comigo. Tinha uma série de coisas que eu precisava ajustar na minha técnica. Por quê? Porque eu aprendi errado, porque eu aprendi que poderia ser feito de qualquer forma. E esses pequenos detalhes é o que traz o especial da técnica. Tinha uma pessoa que tinha perguntado sobre concentração. Imagina o seguinte, é mais fácil você se concentrar em algo preto e branco ou em algo colorido? É claro que é o colorido. Olha para os mapas mentais ali na parede. Você tem figura, você tem cores, eles são bem divididos. Então, quando a pessoa começa a usar a técnica, aquilo vai chamando ela, vai prendendo ela. É mais natural do que uma escrita linear qualquer, que você põe tudo de uma caneta só e aquilo te chama a atenção como, né? Por isso que quando eu falo que é assim monotônico, né, monocromático, né, ele fica assim monótono. Então, né, quando você coloca cores, isso daí dá um outro brilho, né, um outro olhar. Muita gente fala que por exemplo, tem memória fotográfica, que você assim, bate o olho, tanto é que tem essa expressão, né, uma imagem vale Mais do que mil 1000 palavras. mais que 1000 palavras. Né? Por isso que ilustrar, desenhar, colocar imagens no seu mapa mental é fundamental. Só que aquela expressão, quer que eu desenhe, virou uma expressão pejorativa. Né? Então, como se tipo, você não entendesse nada, né? Mas quando você desenha, fica muito mais claro.
a Adriana, que foi minha aluna na turma passada, fala, né, os fundamentos, né, entender esses fundamentos do mapa mental. Por exemplo, eu tenho muita gente que me pede para vender mapas mentais. E desde a primeira vez que eu recebi essa proposta, eu ficava pensando, vender mapa mental? Mas aí eu tenho uma frase que eu falo, Liz Kimura não é peixaria, é escola de pescar, né? Porque assim, se eu, Isso é um ponto até muito polêmico, né? As pessoas às vezes. É igual a pessoa chega e fala assim: ah, mas por que. A Liz mesmo, nós já vimos, né, na página. Ah, Liz, faz um mapa mental disso para mim. Ah, me entrega um mapa mental. A ideia, eu acho, e esse é o grande tchan, é te dar independência. Se você faz um curso de mapas mentais, você entende os princípios igual a pessoa Adriana falou, falou. os fundamentos, o que é que acontece? Você está livre. Não importa se você quer mapear história, geografia, matemática, física ou contabilidade. Não faz diferença se você quer aprender a ordem dos times brasileiros ou se você quer aprender alguma coisa de mecânica. Você entende o princípio, você aplica em qualquer coisa. E é isso que o Inclusive, conhecimento te dá, a liberdade. uhum, inclusive em língua estrangeira, porque eu Sim, vejo muitas pessoas querendo ajuda com inglês, com francês. Eu falei, nossa, o meu, como eu já fiz intercâmbio nos Estados Unidos quando adolescente, voltei fluente no idioma. O meu desafio, por exemplo, é aprender japonês, aprender os ideogramas, né, aprender essa origem da minha família. Então, por isso que eu falo, uma vez que você aprende a técnica dos mapas mentais, eu tenho uma hashtag que fala mapas mentais para vida, né? Porque aí você vai aplicando essa técnica em todas as fases da sua vida, né? Eu comecei com a faculdade, depois foi com a bolsa no Japão, aí foi trabalhando na Venezuela. Quando eu casei, eu lembro que o meu marido, né, na época que ainda éramos noivos, ele me agarrou assim, você sabe que dia que é hoje? Eu assim, sabe que você começa a pensar, falei, ai meu Deus, será que hoje é aniversário de namoro? Ou será que é aniversário da minha sogra? Eu falei, gente, o que dia que é hoje? Aí ele falou assim, ele é assim, faltam 3 meses pro casamento. E eu, então, né? E disse que eu tava uma. Opa, Mimi resolveu se espreguiçar. Aí, ele falando assim, que eu tava uma noiva muito tranquila, tinha até programa de TV dessas noivas neuróticas, né? E eu falei, olha, senta aqui. Peguei uma folha A3, desenhei 2 alianças e comecei a mostrar como que o casamento estava planejado. E no cantinho da folha eu coloquei um mapa mental sobre os documentos que a gente tinha que apresentar no cartório e a lua de mel. Falei, tudo que você precisa é estar dia tal, hora tal, naquele lugar e falar sim. A sua parte é essa. O resto estava tudo organizado. Então, eu costumo dizer que assim, é hashtag mapas mentais para vida. Quando eu virei mãe também, nossa, ou consulta com pediatra uma vez por mês, eu falei, doutor, não está entendendo. Mãe de primeira viagem tem assim, de dúvida o tempo todo, né? E aí, assim, e aí, às vezes, você sai da consulta, ou melhor, tinha reportagem que eu ia falar assim, que na hora a pessoa fala, puxa, eu esqueci. Eu posso ligar depois? E que a pediatria é uma das especialidades que mais recebe telefonemas pedindo, né, para tirar dúvidas, porque naquela hora da consulta não veio à cabeça. Então, durante o mês eu ia anotando todas as minhas dúvidas, né, para não perder. Inclusive, até quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, a mesma coisa. Mapa mental para todas as consultas com oncologista, com mastologista, né? Nossa, é tudo, né? Aprender o mapa mental para aplicar para tudo, para todas as fases da sua vida. E quando você tem esse conhecimento, a sua ansiedade tende a baixar. Por quê? O mapa Hum, mental, ele trabalha muito vencendo a sua ansiedade. Imagina, se você tem a visão do todo, igual a Liz deu o exemplo do casamento, isso se aplica a qualquer outra coisa, a sua ansiedade desce, que é um dos grandes inimigos de quem está estudando. Como você não sabe onde começa, o que você sabe, o que você não sabe, o tanto que você sabe, o aluno fica ansioso. Aquilo ele não vai conseguindo aplicar aquilo direito. Quando você tem esse controle, o mapa mental te dá a visão do todo, igual a Alice falou. O casamento dela, ela tinha um mapa. E ali ela sabia o que ela precisava, o que faltava, logo a ansiedade desce. Isso mesmo. Eu sempre tive essa mania de querer abraçar o mundo com as pernas, né? Sabe, querer fazer um monte de coisa. E eu pensava assim, nossa, eu preciso fazer não sei o quê.
nossa, e aí eu ficava assim, ai meu Deus do céu, não vai dar tempo. E a hora que eu colocava no mapa, que eu organizava essas ideias, até que, tipo, eu estava super estimando tarefas, que na realidade, se eu fizer isso, aquilo, eu vou ticando. Tanto é que eu já tive experiência de anotar, aí uma ideia lembra outra, que lembra outra, aí eu comecei a ver que eu tinha subestimado algumas pendências, né? Então, o mapa mental é incrível para você utilizar para fazer o seu planejamento, né? No caso, o planejamento semanal, né? Quais são as suas atividades, né? Começar a sua semana já toda planejada, né? E aí, quando eu falo em planejamento, né, em organização, me vem à mente a Thaís Godinho, a queridíssima Thaís Godinho, do blog Vida Organizada, que trabalha, né, ensina as pessoas essa metodologia de produtividade compassiva. Ela começou em 2006, se eu não me engano, aprendendo sobre produtividade através do livro GTD, o Getting Things Done, do norte-americano David Allen. E aí ela virou, inclusive, instrutora master, né? Aqui no Brasil é ela que forma os novos instrutores nessa metodologia do GTD. Amanhã, quarta-feira, às 14 horas, dia 5, né? Dia 5 de agosto, a gente vai ter uma live com a Thaís Godinho. Então, programem-se também. Até porque durante essa semana dos mapas mentais, tem lives 2 vezes por dia, uma às 14 horas, que amanhã às 14 é com a Thaís Godinho, e outra às 20 horas, que foi como esse mesmo horário com o Maurício. Né? Às 20 horas de amanhã é com a Lela Melo. A Daniela, eu assisti uma palestra sobre autoconhecimento, que inclusive está no feed. Então, a gente vai conversar com ela sobre autoconhecimento. Na quinta-feira, a gente tem a Margot Cardoso, que é uma jornalista. Hoje, ela escreve para a revista Vida Simples e ela mora em Portugal há muitos anos. E ela me entrevistou há 19 anos atrás e virou assim uma reportagem enorme. Eu também vou colocar como post. A gente tem o Fábio Zerbini à noite, na quinta-feira, que usou mapas mentais para o Six Sigma, aquela ferramenta de, como chama, estatística, utilizada pela Motorola. Isso. E na sexta-feira a gente termina não, né? Termina esses dias úteis, com a Magali Amorim, uma professora queridíssima, especialista em secretariado, e a nossa querida Vanice Bonavigo, a numeróloga cabalística, sexta-feira à noite. E sábado a gente vai ter uma palestra surpresa. Nossa, eu não acredito, Maurício, você acredita? A gente já falou 47 minutos, falta pouco mais de 10 minutos. Né? E tem tantas perguntas que eu vou gravar um vídeo, né? Ou eu vou abrir uma outra live respondendo a essas várias perguntas que eu recebi. Eu acabei de fazer um print aqui da tela para não, como falar, não me esquecer. E porque hoje, terminando essa live, eu saio para dar uma palestra. Então, nossa senhora, essa agenda tá, olha, tudo muito corrido. E, Maurício, você usa, por exemplo, você tem algum mapa mental que você pode contar que, olha, eu estava numa situação X e aí eu usei o mapa mental que isso me ajudou a resolver? Você tem como fala, Case. situação para contar? Eu uso mapa Compartilha com mental a hoje gente. para tudo, né? Por exemplo, eu gerencio projetos na área de tecnologia da informação com mapas mentais. Eu divido os requisitos, eu digo aquilo que tem que ser implementado. Na parte de desenvolvimento de software, fazer análise de software, muitas das análise de ferramenta específica, tudo isso eu uso o mapa. Eu uso ele no meu dia a dia. O mapa, para mim, é a forma como eu me comunico, como eu absolvo informação. Hoje, é como um segundo idioma. Então, para toda a parte de aprendizagem, eu só aprendo hoje com o mapa mental, uso como ferramenta, até mesmo porque quando você vai categorizando, você faz o famoso estudativo. Então, à medida que você vai estudando com o mapa mental e você vai fazendo isso de forma ativa, logo você vai passando a informação para a sua memória, né? Então, você utilizando isso no trabalho, no dia a dia, nos estudos, acaba que fica como um segundo idioma e serve para tudo. É só saber usar, né?
Tanto é que na semana que vem começa a turma 5 do curso online de mapas mentais. Eu tenho, por exemplo, esse curso, ele é uma gravação do que eu normalmente dou treinamento presencial, né? Eu moro em São Paulo, então se alguém viesse aqui para São Paulo fazer um curso comigo, seria provavelmente um curso das 9 da manhã até as 18 horas, o que a gente chama de 8 horas de carga horária, que eu consegui compactar em 5 horas e meia de gravação. Então, quem vai lá no link da minha bio consegue comprar esse curso. E aqui eu tenho vários alunos, né, que já participaram dessas turmas anteriores, que podem comentar como é que foi essa experiência de participar desse curso online. E o que eu não deixei pré-gravado foram aquelas dinâmicas de grupo que acontecem no evento presencial. E em janeiro eu comecei a fazer essa opção de oferecer aulas bônus, né? Do tipo, eu não cobro nada, né? Nenhum valor complementar a 5 aulas ao vivo. Então, quem se inscrever nessa turma 5 vai ganhar como bônus, além dessas 5 horas e meia previamente gravadas, que está dividida em 5 módulos, vai ganhar 5 aulas ao vivo. Então, a partir da semana que vem, durante 5 semanas, a gente se encontra uma vez por semana para que eu possa aplicar e conduzir essas dinâmicas de grupo, né, e fazer o fechamento. Então, são conteúdos inéditos, né, em relação ao que está previamente gravado. E essa turma 5 é a última turma que eu vou fazer desse jeito, porque eu venho estudando, né, melhores formas de entregar esse conteúdo. E o que eu percebi que esse jeitão meio atira para tudo quanto é lado, eu não consigo ajudar assim com profundidade. A sensação que eu tenho é que a hora que ficou bom, aí o tempo acabou, o curso acabou, eu falei, ai, não deu, eu queria, eu tinha tantas coisas para poder, como fala, complementar, ajudar, que eu decidi que na hora que terminar essa turma 5 eu vou focar como fala, alunos específicos. Né? Tanto é que a minha primeira turma nesse novo formato, eu estou procurando por mães, né, entre seus 40, 50 anos de idade e que tenham filha com 10 anos de idade, né, que está no quinto ano do ensino fundamental 1, que é exatamente o momento que está a minha filha. Aí eu falei assim, aí eu entendo essas mães, porque eu estou vivendo a mesma coisa nesse momento. Né? E aí a gente vai trabalhar em como resumir os livros das crianças, como ajudar elas a estudarem, como faz para elas se prepararem para a prova. E o que, que é assim, o grande desse quinto ano? Porque na minha época isso se chamava primário, né? E a partir do ano que vem ela vai para o ginásio. Então, o que eles chamam hoje de Fundamental 2, né? A partir do sexto ano, que aí fica aquele um professor para cada matéria. Então, eu estou procurando por mães com esse perfil, porque aí a gente vai trabalhar exercícios práticos, né, específicos, a gente montar mapas mentais exatamente para essa situação que a gente está vivendo hoje. Né? Então, essa turma 5 vai ser a última turma que eu vou deixar assim, quem quiser participar do curso pode participar. As outras turmas vão ser exclusivas para um determinado perfil. Então, eu tenho um que é para professores de idiomas, porque eu tenho muita gente pedindo, me ajuda a estudar idiomas com mapas mentais. Então, eu vou procurar professores de idiomas que aprendam mapa mental para usar essa técnica para ajudar os seus alunos para idiomas, né? Eu tenho várias, assim, tipo, pessoas, né? Perfis de pessoas específicas, por isso que vai mudar. Então, quem quiser participar dessa última turma, né, da turma 5, aproveite, porque eu quero assim, eu tenho muita coisa para compartilhar. E, por exemplo, um curso que já está gravado é o de resumo de livro. Né? Como que você faz para pegar um livro inteiro, um livro assim, de 400, 500 páginas e resumir ele numa única página? Né? Como usar, né, para estudar? E, então, esse tipo de curso só vai estar disponível para quem fizer esse daqui, como fala, essa versão online, porque eu preciso que a pessoa já tenha esse mínimo de embasamento do que é a técnica dos mapas mentais, para então a gente ir para o nível seguinte. Porque se eu deixo as pessoas comprarem esse livro de resumo de livro, mas elas ainda não sabem o básico, aí vão começar a vir perguntas básicas que eu falo,
Hum, então, só quem vai ter acesso, né, à compra desses livros, por exemplo, de resumo de livro, são só os alunos. Então, por exemplo, esse curso que já está com as 5 horas e meia previamente aqui gravadas, vai ficar disponível, não vai ter mais aulas ao vivo comigo, né? Mas vai ser um pré-requisito para ela poder, por exemplo, comprar o de resumo de livros. Aí eu vou fazer um sobre inglês, eu vou fazer um, quem sabe eu faço uma parceria com a Rosário do perfil, né, do Mentes Infinitas, do México, para a gente fazer uma em espanhol. Então, vai ter, por exemplo, curso de mapas mentais de inglês, mas não vai estar disponível assim para qualquer pessoa assistir, né? Tem que ter esse nível básico. Ai, meu Deus, Maurício, a gente tem Vai cinco acabar o minutos, nosso tempo. vai acabar nosso tempo. Deixa eu só responder duas perguntinhas aqui. Primeiro, quem veio é da página, eu vi muita gente. Gente, é um prazer ter vocês aqui, igual eu vi a Érica, eu vi a Dani, vi outras pessoas. Uma pergunta que foi feita é em que momento você faz o mapa mental? No momento que você, em relação ao estudo, né? Propriamente dito, no momento que você está aprendendo. Você vai lendo, vai processando aquela informação, você vai categorizando ela e ali você vai passando por um mapa. Então, essa foi uma pergunta que fizeram várias vezes. Geralmente, no começo é difícil, como a Alice falou, né? Você vai, no começo, você categorizar, vai meio assim, não funciona muito bem. Mas, assim, com a prática, vai tranquilo, entende? Liz, eu só tenho a te agradecer. Foi um prazer enorme estar aqui. É sempre um prazer estar com você, né? É bom conversar sobre mapas mentais. É excelente falar sobre essa técnica, né? E quem quiser seguir, tá aí o link da página. É um prazer, vai ser bem recebido, tá bom? E é sempre um prazer estar com vocês. Nossa, Maurício, eu que agradeço. E acabei de lembrar, lá no link da bio também tem Semana dos Mapas Mentais. Se você quiser receber, por exemplo, detalhes aqui, né, do material do Maurício, ou de, por exemplo, hoje no período da tarde, às 14 horas, eu fiz uma live com o Gustavo Zanardi Chicarino. Ele escreveu, ele defendeu uma dissertação de mestrado sobre o uso do mapa mental em gestão de projetos. Então, quem quiser receber o PDF dessa dissertação, eu também vou enviar para as pessoas que se cadastrarem lá no link da bio. Então, tem lá, Semana dos Mapas Mentais, deixa seu contato que a gente encaminha todas essas informações. Tudo bem? Então, ai meu Deus, antes que o Instagram derrube a gente, né? Aí sabe quando assim, ela termina, você tá lá falando e aí ele termina, então. Quero agradecer tantos alunos que entraram, não deu para nomear todo mundo. Eu fiz aqui, né, um print screen das perguntas que não deu tempo de responder, e eu vou gravar isso e vou disponibilizar lá no perfil, no IGTV. Aproveite, né, que também essas outras lives vai ter até, como falar, né, até o final dessa semana, e as lives vão ficar disponíveis só até domingo. Né? Depois disso, a gente vai retirar elas e elas vão virar bônus para os alunos que comprarem um curso online. Então, durante essa semana, aproveite para assistir essas lives, que aí depois elas saem do ar, tá bom? Maurício, gratidão mais uma vez, Um gratidão a abraço, Liz. Com Deus, todos. foi um prazer enorme. Tá bom? Um Grande beijo. beijo, bons estudos a Tchau. todos. E, ó, sigam lá o professor Maurício no Método OAR. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau.